Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Essa é a TV Jovens Cronistas. Nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. Porque hoje é sábado, está o Espaço Camisa 11, a tribuna de debate sobre futebol, política e cultura. Um salve geral às companheiras, aos companheiros que nos têm seguido na TV Jovens Cronistas e no nosso Twitter, @Rádio Camisa 11. Deixa um recado para ti lá, uma crítica, dá um salve. Vamos sempre manter diálogo também pelo Twitter. Hoje, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos trocar passes com nossa convidada, Inês Barbosa. Na produção, comandando as carrapetas, a companheira Mariana Mendes. Obrigado, Mariana. O papo hoje é só futebol. Vamos primeiro ao gramado, conversar um pouco sobre as 4 rodadas aí do Brasileiro, o desempenho tricolor do Esquadrão das Laranjeiras, essas 4 rodadas, e depois vamos subir para as arquibancadas, porque a Inês, que frequenta a arquibancada desde a infância, tem uma reflexão, tem até uma produção sobre a relação das torcidas e esse movimento. O futebol, que começou como uma brincadeira entre amigos, se tornou um esporte, uma competição e, finalmente, um negócio, está vivendo uma fase de paroxismo, em que se transformou num hipernegócio. E vai deixando várias vítimas pelo caminho, entre elas o torcedor ou esse sujeito coletivo, que é a torcida de futebol. Inês vai falar para a gente sobre isso com uma propriedade muito grande. Eu não gosto muito dessa censura que está em moda hoje em dia do lugar de fala, mas a verdade é que várias pessoas que falam sobre futebol, sobre torcida, usam conceitos sociológicos, usam categorias de análise, mas às vezes a gente sente que falta a elas a arquibancada. Isso sobra a Inês, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, antes de subir para a arquibancada, vamos ao gramado. Cezinha, sensacional o Odair, né? E Ganso, que show que tem dado, né? Estou falando isso para te agradar. O que você acha? Mereço ouvir. Eu considero o jogo de ontem, nosso pior jogo. E a minha expectativa era de que tivéssemos uma boa performance, um bom desempenho ontem. Eu vinha avaliando os nossos 3 primeiros jogos como uma sequência de progresso, de melhoria do nosso rendimento. Então, ontem foi meio decepcionante. Também me surpreendi com o Bragantino, um time razoavelmente bom, bem montado, me pareceu. E nossa performance ontem foi lastimável. E a gente contou com erros individuais e jogadores que vinham rendendo mais, renderam menos, os que vinham rendendo menos, renderam pior. Eu fiquei muito decepcionado ontem com o nosso jogo. Um pouquinho de sorte, poderíamos ter saído com empate, mas jogamos muito mal, muito mal. Essas 4 primeiras rodadas, apesar da minha expectativa de uma sequência de melhoria, de progresso, de ascensão, não foram boas para o Fluminense. Em 4 jogos fizemos 4 pontos. É uma pontuação muito ruim. Muito ruim, uma pontuação de 33%, é uma pontuação preocupante. Eu já estou na campanha, faltam 41. A primeira meta, né? A primeira meta é essa, sair da confusão, como diria o técnico Luxemburgo. Professor. O professor. Sair da confusão. Eu acho que o Fluminense ontem, e o Odair ontem também não foi feliz nas substituições. Ele não entendia a substituição do Nenê pelo Ganso. Enfim, deu tudo errado ontem. É um jogo para esquecer. É um jogo para esquecer, a meu ver. Inês, o que você achou do jogo ontem? Ou para lembrar, para não repetir, né? Inês,
Como é que você tem visto? E você acha que a gente tem lateral, direito, esquerdo? Eu acho, eu acho o time do Fluminense muito pouco sólido. Como time, não é só a qualidade individual, não tem nenhum grande jogador no Bragantino. E a gente via um time relativamente arrumado. Eu já tinha visto no Campeonato Paulista. Cezinha se surpreendeu, eu não, porque eu acompanhei o Bragantino, né, no finalzinho do Campeonato Paulista, porque de quarentena só se vê futebol aqui nessa casa. Né? Enfim, e quando tem basquete, porque é o que temos. Então, eu assisti já o Bragantino jogar, esse investimento da Red Bull, enfim. Vi o Leipzig também, do outro lado do oceano, e me pareceu, desde o primeiro momento, que o Bragantino estava com o time arrumado. Ou seja, o Fluminense não tem grandes jogadores. Mas eu não sei se precisa para levar um jogo de igual para igual com o Bragantino. Se você precisar de grandes jogadores para o Bragantino, está morto. Né? Agora é isso. O Fluminense ontem, por exemplo, o primeiro gol do Bragantino, não tinha ninguém prestando atenção. Tudo bem, o cara deu a saída e imediatamente chutou. Sim, eu posso não estar prestando atenção na hora que deu a saída, fui buscar a minha cerveja, estou ocupada com outra coisa, mas o cara que está dentro do campo não pode não estar prestando atenção. Porque o Muriel não estava prestando atenção, aí ele bate ela para frente e a zaga não chega. Na hora que ele bate a falha do Muriel, não estavam lá. A falha do Muriel foi grotesca. Aquilo ali não é atitude de goleiro. Não, isso já é um erro, mas isso assim, não, coitado, ele foi um susto, o cara bateu de muito longe, eu vou bem, enfim, vou bem. Paciência. Eu não gosto de crucificar goleiro, eu sou uma defensora dos goleiros. Eu sou contra essa visão de futebol que o artilheiro é o cara e o goleiro é o coitado. Não, enfim, se você não tiver um bom goleiro, você não ganha um campeonato, a gente sabe disso. Enfim. Então, assim, eu achei que estava todo mundo meio distraído. O Ganso consegue entrar em campo, a primeira coisa que ele faz é pegar uma bola que era um contra-ataque, perder a bola e fazer uma falta. Esse sujeito devia ser o craque do time. Então, assim, eu acho que o Fluminense não tem se saído bem. Tudo bem, ganhou um jogo improvável do meu ponto de vista, né? Enfim, mas conseguiu, reagiu, se comportou razoavelmente, mas o resto foi muito ruim. A primeira derrota foi um dia péssimo, né? Um jogo contra o Palmeiras, eu acho que mais o Palmeiras jogou mal do que a gente bem, apesar da arrogância do professor, né? Enfim. E ontem essa coisa, agora é o que eu brinco com o meu filho, eu vejo o Fluminense sempre com um olho só, porque eu fico muito aflita de ver um time que é o meu, que eu vi fazer tanta coisa boa nessas condições, contando que faltam 45, 41, sei lá. Enfim, agora 41, temos 4, faltam 41. 41, faltam 41. Eu fico feliz quando não estou atrás do Flamengo. Afora a qualidade do elenco deixar a desejar, você tem a sensação ou a convicção de que o time está mal treinado. É isso. Foi o que eu falei. O Bragantino não tem nenhum craque, mas era um time arrumado no campo. O time do Fluminense é uma zona. O Fluminense parte para o contra-ataque, ninguém sabe quem vai receber, quem vai dar, quem vai entrar na área. É tudo meio... Enfim. O Fluminense fez um gol porque o Nenê chutou e foi feliz. Senão não tinha feito nenhum. Enfim, em geral, o contra-ataque é com um jogador só, né? Assim, eu costumo brincar que a minha obrigação é torcer. Eu sento na frente e torço. Fico triste, mas paciência, fazer o quê? Né? E confiante de que vai melhorar. Que pode melhorar muito. Com esse elenco, podemos jogar. Pode. Que estamos jogando. Inês, vou te propor a gente agora subir para a arquibancada. Você é professora da Faculdade de Educação da UERJ, mas eu sei que um título que você preza muito é o de tricolor de arquibancada. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória, sobretudo
claro, em vários estádios, mas sobretudo no Maraca, né? Que até recentemente era o estádio de futebol, antes de ser destruído. Então, eu queria que você contasse um pouco isso, a sua convivência lá, a trajetória das torcidas, o que você observou ao longo do tempo, até se você puder falar um pouco também, dentro dessa trajetória, da presença feminina, de torcidas femininas, em suma, faz um panorama aí para a gente desse universo todo. Enfim, eu costumo brincar que eu nasci e fui criada no Maracanã. O primeiro presente que o meu avô paterno deu para minha avó foi um peso de papel com 2 jogadores disputando uma bola. Eles se conheceram nas Laranjeiras, no estádio. Então, é ancestral, digamos assim, né? A minha relação com o Fluminense, mais a história familiar, que diz que eu nasci antes da hora, porque a minha mãe estava com quase 9 meses de gravidez no Maracanã. Mas, assim, a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu tinha 7 anos, o jogo era Fluminense e Vasco, o juiz era Arnaldo César Coelho, começando a carreira em 1967, né? O jogo foi 3-2 e o Oliveira foi expulso depois de ter tido o seu osso da face quebrado pelo jogador do Vasco, porque ficou caído no chão, né? Enfim, e foi quando eu aprendi que no Maracanã a gente podia dizer coisas que em casa não se podia dizer, porque se cantava naquela época no Maracanã: é hora do lanche, que hora tão feliz queremos do juiz, né? E era uma coisa horrível naquela época. E de quebra aprendeu que a gente não pode confiar em arbitragem, né? Não, do primeiro dia. Foi rápido, né? Mas não parei mais e depois na adolescência, eu frequentei o clube, os treinos do clube, eu apareci com a minha irmã numa foto no Jornal dos Esportes, na arquibancada do Fluminense, assistindo o treino. Foi assim que a minha mãe descobriu que nós tínhamos matado aula, porque se lia Jornal dos Esportes na minha casa. Eu recortava toda segunda de manhã as colunas do Nelson Rodrigues, com 10, 12 anos, e descia. Eu morava, ironicamente, na sede do Flamengo. A gente ia ao jogo domingo, ou eu não ia, porque essa época eu era pequena. Depois que eu fiquei um pouco maior, nunca mais deixei de ir. Mas éramos 7 filhos. O papai, às vezes, levava só meus irmãos mais velhos. Não me deixava ir. Eu ouvia o jogo no rádio com a minha mãe em casa. E o 3-2, o Fla-Flu de 69, por exemplo, o papai não quis me levar porque era perigoso, eu só tinha 9 anos. E a gente ficou em casa ouvindo aquilo, bate-galhado, entregando a Oliveira, assediado por Rodrigues Neto, aquele disquinho com a narração que se imortalizou. Na minha casa tinha esse disco, a gente ouvia regularmente, né? E a gente ia para o Maracanã todo domingo. Meu pai tinha uma vaga naquela rua Paulo e Souza, que o Flanelinha guardava para ele, porque ele sabia que vinha. O papai tinha uma Kombi com 7 filhos, nós íamos 10, 12, 15 crianças dentro da Kombi com o papai e mamãe para o estádio. E isso era praticamente toda semana. Eu, muito pequena, descia no domingo, na segunda-feira de manhã, depois de recortar minha coluna do Nelson Rodrigues, fazer as coisas, para provocar os porteiros do prédio. Nós morávamos na sede do Flamengo, ali na Rua Barbosa. Então, eu descia... Morro da Viúva. Exatamente. Eu descia, sentava na mesa, literalmente, era muito pequena, para discutir o jogo da véspera com os porteiros. Quando o Flamengo perdeu do Madureira... Como era a arquibancada nessa época? Não, eu ia ao Maracanã, mas eu dava prosseguimento, porque lá em casa a gente ia para o jogo e via aquele videotape da Continental, né? Enfim, tempos muito bons, era muito bom, a gente aproveitava muito, era um programa de família. Fala para a gente dessa trajetória. Né? Era um programa familiar, o papai levava os sobrinhos, os filhos, e enfim. E quando a gente chegava em casa, era videotape, sempre. Né? Eu tenho um imaginário de todo domingo, mas é claro que não era todo domingo.
Porque quando jogava Flamengo e Vasco, a gente não ia. Quando jogava Vasco e Botafogo, a gente não ia. Mas era o programa básico da família. A mesada na minha casa, papai e mamãe diziam para a gente calcular quanto precisava, e era assim, não, mas Maracanã é o papai que paga, porque nós íamos sempre e era por conta dele. Aí o ingresso genial, a pipoca, aquela pipoca seca que a gente comia no Maracanã. Enfim, então isso foi dando continuidade. Depois, nos anos 70, já na adolescência, eu frequentava o Fluminense com a máquina, até na concentração eu cheguei aí, né? Uma vez jogávamos tapão na concentração, o dedo do Edinho ficou preso debaixo do meu, no dia seguinte ele entrou em campo com a proteção de dedo e eu sabia o que era, aquilo para mim era o máximo. E a gente sentava sempre mais ou menos atrás do gol, né? Mas não muito perto da torcida organizada. Primeiro que era muito barulho, e a minha mãe não gostava, eles ficavam em pé, a gente via o jogo sentado, essas coisas. Depois veio a Young Flu, logo depois, eu tenho pouca memória do Maracanã sem a Young Flu, mas enfim, e a gente ficava exatamente ali na zona do Adriano. 70, né? As organizadas. 70, a Young é de 70, e é isso, estão escrevendo agora um livro. Assim, elas começaram em 70. Né? É isso, eles estão escrevendo o livro dos 50 anos da Young Flu, o Gustavo, que foi meu estudante, com um ex-presidente, enfim, eu não sei, eu esqueci o nome do outro autor, mas é isso, 50 anos. Mas eu me lembro pouco antes. E tinha nessa época, e aí eu não vou saber exatamente datar, mas início dos anos 70, até o período da máquina, uma torcida que se chamava Fluminina. E eu tinha vontade de entrar para a torcida, mas isso era impensável para uma moça de classe média. Eu já ia ao clube meio escondido, eu matava muita aula no Fluminense, mas a minha mãe sabia que eu conhecia os jogadores, enfim, eu cheguei a forçar a barra para ela receber os jogadores em casa, Carlos Alberto Pintinho, que era muito meu amigo, Búfalo Gil e tal. Mas a gente tinha aquele careca coberto de pó de arroz, né, que era a diversão de todos, que passava para um lado para o outro, esqueci o nome dele também. Mas todo mundo conhecia como careca. Oi? Todo mundo ele é o careca, né? Careca dele. É isso, exatamente. Inês, fala um pouco das transformações, por favor. Não, mas é isso. De como essa coisa foi mudando no estádio. O pó de arroz que chegava, quando o Fluminense entrava em campo, a gente não via nada. Né? Um dia que chovia, então fazia aquela lama daquele talco vagabundo com a chuva, como foi o que aconteceu naquele Fluminense e Corinthians amaldiçoado de 76. Mas o que a gente experimentava nessa época era mesmo uma coisa familiar. Né? Tinha um velhinho que sentava perto da gente, no mesmo lugar sempre, que ele dizia que o Abel era o bobolhão do Abel. Né? Enfim, ele era estrangeiro, naturalmente. O Abel, ainda garoto, naquele tempo da rodada dupla, né? Que tinha o juvenil e depois o profissional. A gente chegava cedo no Maracanã, muita criança e tal. Mas era uma sociabilidade perfeitamente compatível com uma família, com 2 adultos e 15 crianças no estádio, que era a minha experiência. Né? A torcida, eu acho que era a Força Flu, que a chefe da torcida era a Dona Helena, uma senhora loura, arrumadinha, enfim. Então, não tinha essa pecha, essa coisa pesada. Embora eu tenha feito uma incursão na raça rubro-negra para conhecer, o meu cunhado era flamenguista já no início dos anos 80, mas ainda numa época relativamente civilizada, e eu fiquei apavorada com o que era pesada aquela convivência. Então, assim, talvez o Fluminense tivesse uma torcida mais civilizada do que as outras, e talvez por isso, quando a Young aparece, ela aparece já para brigar, porque as outras torcidas já brigavam. Imagina a Dona Helena brigando na rua, não consigo ver essa cena. Né? Então, eu acho que teve mesmo um processo
de muita mudança, que para mim está associado a um processo social de mudança, né? A violência no cinema, a violência nos jogos de videogame e tal, ela mudou muito, ela aumentou muito. Você tem hoje um certo elogio da violência que a gente não tinha naquela época. Talvez a repressão da ditadura militar interferisse nisso. As pessoas se comportavam porque o perigo era ir parar na mão daqueles caras. Não sei, eu não tinha a menor noção disso, eu era criança, né, nesse período. Não vivi assim, o peso da ditadura, mas eu imagino que tenha influenciado o comportamento de juventudes que teriam uma tendência mais briguenta para um comportamento mais padrão, digamos assim, né? Mas eu acho também, por exemplo, eu hoje vejo mulheres no Maracanã em quantidade infinitamente superior ao que eu via quando eu era garota. Eu ainda vou ao Maracanã, essa arena amaldiçoada, que foi planejada por um sujeito que nunca pôs o pé numa arquibancada, porque uma cadeira na arquibancada, que você levanta, ela levanta também, é porque nunca foi. O cara não sabe que a gente fica em pé quando se empolga, né? Entre outros problemas, eu considero esse gravíssimo, né? Mas, então, assim, eu vejo mais mulheres no estádio. O pessoal diz assim, mas agora não se pode mais ir ao Maracanã. Eu ouço isso há 20 anos e eu nunca deixei de ir ao Maracanã. Na arquibancada. Lamento não ter conhecido a geral. Né? Inês, Oi. deixa eu te perguntar. As torcidas organizadas que você citou, a Raça Fluminina, que talvez tenha sido a primeira torcida feminina no Rio de Janeiro, a Força Flu, a Young Flu, todas elas fundadas na década de 70, início da década de 70, em plena ditadura e em um ambiente de muita repressão. Você já fez menção a isso. As torcidas organizadas, até onde eu podia perceber, até onde eu conheço, elas não eram um movimento social de esquerda, mas eles talvez possam ser caracterizados como um movimento social libertário, democrático. E eles, eu acho que as TOs, à época, elas reivindicavam isso, a democracia, e levaram essa democracia para dentro dos clubes. Eu não queria ouvir o que você pensa a respeito. Eu acho que hoje, vamos passar para hoje, né? As torcidas organizadas, não é só que elas sejam democráticas, elas são democratizantes. Né? O trabalho do Gustavo, que eu já citei aqui mais de uma vez, era um trabalho sobre comportamentos e práticas sociais da juventude marginalizada, da juventude que a gente usa dizer invisibilizada, uma juventude que não existe, uma juventude do subúrbio, uma juventude mais pobre, né? Que é deslegitimada nas suas práticas. E numa grande hipocrisia, não só do Estado, como também da sociedade, que diz assim, mas eles são vândalos, eles são violentos. Não sei se vocês já foram, ou se vocês têm convívio, ou se você vive numa favela, você pula um cadáver por dia para ir trabalhar ou para ir para a escola quando você não é o cadáver. Aí, não são vândalos, tem que respeitar a vida de quem, cara pálida? Né? Enfim, e essa juventude, que é uma juventude do baile funk, né? Enfim, tem um fenômeno curioso que eu quero citar daqui a pouco em relação a isso, né? Que é também a juventude dos bate-bolas, que são uma tradição do subúrbio e tal. É uma juventude que briga, eles se expressam por uma violência ou por uma expressão de agressividade, mas que tem um acordo entre eles, a princípio. O que acontece de mais grave é desvio, é quase como se fosse uma infiltração de gente estranha às regras desse jogo da violência combinada.
né, do que o Gustavo chama de violência justa. O que significa isso? Quando você entra numa organizada na Young Flu, por exemplo, você tem um batismo, que na primeira vez que você vai com um grupo ao Maracanã, você tem que passar num corredor polonês. Agora não é para machucar ninguém. Passa de costas ali, leva 5 socos e está tudo certo. E você está iniciado. Né? Arma de fogo, taco de beisebol, isso não pode. Isso está fora da sociabilidade desses grupos. E que brigam como brincadeira quase. Então, o que o Gustavo conta no trabalho dele, que eu acho maravilhoso? A Young Flu não. A Young Flu tem, no seu grupo de briga, um rapaz que torce pelo Vasco. E ele diz assim, não, a coisa que eu mais gosto é da briga com a Força Jovem do Vasco. Eu acho melhor, mais divertido. Mas quando eu estou em casa, na televisão, eu vejo o jogo do Vasco e torço para o Vasco. Né? Então, é assim, o mesmo sujeito que hoje está na Young, na briga com a raça Flá, daqui a 3 dias ele vai estar num baile funk em que metade da galera dele é da raça Flá e metade da galera em quem ele vai bater é da Young Flu. Porque são outros grupos que se organizam de outras formas para fazer a mesma coisa. Então, assim, é violento? É. É arriscado. Você está com a criança no estádio, o pessoal começa a brigar, mas isso sempre teve, gente. Eu me lembro quando eu era criança, da gente ver briga na geral, a gente olhava lá de cima, aquele clarão que fazia na geral, voltava tudo para o lugar. Então, eu acho que tem muito folclore nesse discurso de que, que horror. Entendeu? Eu ia ao Maracanã, continuo indo ao Maracanã, eu via violência, continuo vendo, e o que eu vejo em relação às torcidas é a mesma coisa que eu vejo na sociedade. Um grupo de supostos católicos vai para a porta de um hospital execrar uma criança de 10 anos porque está fazendo um aborto legal. Me desculpe, isso é muito pior do que bater no coleguinha da Força Jovem. E ninguém fala nada. O morador de Alphaville que xinga o policial, que a mulher dele chamou porque ele é um espancador de mulheres, e ninguém acha nada. Aí pega um monte de jovem a fim de brigar uns com os outros. Que horror! Não, não é. Então, assim, eu vejo claramente que democratiza porque eles dão visibilidade, Cezinho, para responder mais precisamente. Eu concordo contigo, é democratizante, essa é a expressão mais correta, mais própria, né? Mas deixa eu te perguntar, essas torcidas das quais a gente está falando, às quais a gente está se referindo, elas foram criadas na década de 70, na década de 70. Anteriormente, eram torcidas que tinham uma relação com a estrutura dirigente dos clubes, tinham uma certa subserviência a essa estrutura e até tinham uma relação com a polícia, com a segurança nos estádios, porque a polícia contava com essas organizações, só tinha uma torcida organizada para cada clube grande. Mais ou menos, é. E eles tinham uma relação com a polícia, porque a polícia contava com essas organizações para auxiliar no controle da massa nos estádios. Eles tinham uma liderança e tal. Na década de 70 surgem essas torcidas democratizantes, como você caracterizou bem, libertárias, alternativas, dissidentes, e era um movimento de classe média, que se encontrava, ao invés do baile funk, nas quadras das escolas de samba, na Portela, no Salgueiro e tal. Isso evoluiu de uma forma que hoje os integrantes dessas torcidas organizadas, em sua maioria, não sei se eu erro em caracterizar dessa forma, são jovens de baixa renda e moradores do subúrbio, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, etc.
Você consegue identificar essas mudanças? Você consegue, de alguma forma, ver motivações sociológicas para essa mudança, argumentos dessa ordem? O que você acha disso? Eu não tenho muita convicção, eu nunca tinha pensado precisamente nisso, mas eu acho que a primeira questão que você coloca, para mim, tem a ver exatamente porque a gente não podia se expressar politicamente, a organização em torcidas era uma coisa que a ditadura não perseguia. Futebol é o ópio do povo, né? Então, as pessoas precisam se expressar coletivamente, né? Os seres humanos somos seres sociais. A gente quer estar junto, a gente quer conversar, a gente quer compartilhar valores, nem que seja que o nosso jogador é melhor do que o do vizinho. Não deixa de ser uma forma de compartilhamento de valores. Então, eu acho que o que aparece nos anos 70 é talvez o único movimento social possível naquele momento, né? E aí a classe média vai participar, porque a classe média que não era de direita, que não estava achando bonito aquele milagre, entendeu? O milagre do desaparecimento de pessoas, né? Enfim, ela vai achando que é possível. Eu me lembro que já no início dos anos 80, né? E aí eu já era mais crescidinha, aparecem os moradores, as associações de moradores proliferam. Eu ia para a reunião de associação de moradores em 82, que tinha 50 pessoas numa quarta-feira à noite, numa reunião de associação de moradores. Isso é absolutamente impensável quando você vê o refluxo dos movimentos sociais. Então, eu acho que, de alguma forma, naquele momento, tinha uma função até de substituição do que você não podia fazer em reunião política, que a juventude fazia. A UNE, a UBS, enfim, o botequim na universidade, que seja. Enfim, todo mundo que vai à universidade conhece o que eu costumo chamar de campus avançado. O nosso da UERJ era o melhor que tinha, agora está meio prejudicado. Enfim, por quê? Porque você tem essa sociabilidade que é própria do jovem. A gente vai descobrir o mundo, vai descobrir a vida. O Maracanã talvez fosse um caminho naquele momento. Mas, até por conta dessa camaradagem com um certo poder instituído, que são os dirigentes, enfim, não vou nem falar nesse assunto que me deixa nervosa, isso vai sendo descoberto por populações historicamente excluídas. E, por outro lado, as populações de classe média, com a chamada redemocratização, que eu não consigo entender esse o que faz nessa frase, nessa palavra, porque nunca houve democracia no Brasil, eu não sei como é que você redemocratiza o que nunca foi democrático, mas, enfim, com a Constituição de 88, enfim, o regime democrático mais ou menos consolidado, talvez isso tenha gerado um afastamento de quem tinha outras possibilidades e interesses, e a presença dessa galera. Agora, eu não vejo, eu fico meio, eu sou um pouco incapaz de separar, assim, tinha isso e nesse momento mudou. Eu acho que tudo é um processo muito gradual. Eu me lembro, quando o Fluminense foi campeão brasileiro em 84, tricampeão carioca, e o Fluminense depois foi para a Libertadores junto com o Vasco. O meu ex-marido é vascaíno, a gente foi a todos os jogos, os do Vasco e do Fluminense, em São Januário, em qualquer lugar. Eu fui grávida de 6 meses de gravidez no Caio Martins ver o Fluminense jogar. Não lembro nem quem era o adversário. Só me lembro do lateral direito, que é terrível. Inês, a gente está entrando na reta final aqui do nosso tempo regulamentar. Eu queria te pedir rapidamente a seguinte avaliação. Nessa conjuntura atual da ideologia do futebol negócio, da arenização dos estádios, como é que você vê as torcidas? Qual é o futuro das torcidas organizadas?
a minha avaliação sobre a arenização dos estádios é um pouco a mesma do refluxo de extrema-direita na política. Quanto mais quem eles não querem ganha terreno, mais eles produzem mecanismos de exclusão. Né? Eu me lembro que o Maracanã era a emoção mais barata que se podia comprar, dizia o meu irmão. Era muito barato ir ao Maracanã. Pois é, nessa conjuntura, como ficam as torcidas organizadas? E agora, com a metade da capacidade, ele é duplamente caro. Né? Então, a arenização ela produz dois efeitos. Primeiro, o torcedor mais pobre não pode mais ir ao estádio, porque não tem dinheiro para pagar aquilo, né? Não tem mais um ingresso baratinho onde ele possa ir, como era o caso da Geral, ou uma época, mesmo aquelas cadeiras de baixo, onde não se via nada, né? Aquilo era muito barato, as crianças iam de graça, e, enfim. Esse torcedor, que é o torcedor que dá trabalho, porque é o torcedor que não obedece, porque é o torcedor que vem de uma camada social que não tem a suposta civilidade cínica, é isso, não consome, não tem a civilidade cínica da pequena burguesia, porque vive num mundo... Qual é o futuro da torcida organizada nessa conjuntura? Eu ainda acho que, de uma maneira bem pouco malthusiana e sempre otimista, porque eu sou uma otimista incurável, eu acho que a gente ainda volta. Porque o Simas, outro dia, disse uma coisa maravilhosa. Apesar das arenas serem propostas para excluir, existem os estádios praticados. Né? Ou seja, as pessoas vão lá e usam. Eu chego no Maracanã hoje, a primeira coisa que eu faço é botar um pedaço de papelão para a minha cadeira não subir quando eu levantar. Eu travo aquele diabo daquele mecanismo. E eu que sou uma senhora idosa e bem comportada. A garotada arruma um jeito. Então, eu acho que nós vamos permanecer ainda muito tempo nesse embate entre as tentativas do poder instituído de controlar as práticas culturais, a vivência democrática no espaço social, no espaço de prática social que é o Maracanã, e as invenções dos praticantes do Maracanã, né, que vão inventando outros Maracanãs. Então, hoje a gente vê, por exemplo... No passado, nós exaltávamos a criatividade do jogador brasileiro. Mas agora estamos contando com a criatividade do torcedor brasileiro. É exatamente de burlar toda essa conspiração contra a paixão dele. Né? E já está lá. Quando era proibido vender cerveja no Maracanã, o sujeito ficava debaixo do coisa, cheio de escola geladinha ali. A gente saía, já sabia onde tinha. E não só no Maracanã. Eu fui uma vez no Campinense, em Campina Grande, eu fui ver um jogo de futebol na época que era proibido beber cerveja no estádio. E o Vasco ia jogar, podia ser campeão da Série B, meus filhos são vascaínos, a gente estava perto, fomos para lá. E aí eu virei para um moleque, o moleque não tinha mais de 10 anos. Eu falei, meu querido, onde é que eu arrumo uma cerveja ilegal aqui? A tia, vai ali. O povo é incontrolável, não adianta o poder instituído achar que vai nos dominar porque bota uma cadeira insentável, uma estrutura nefasta e proíbe a gente de torcer. Nós vamos torcer assim mesmo, que é o que a gente vê. Então, assim, podem fazer, nós continuaremos aqui. Eles, quando eles fizeram o Maracanã para a Copa do Mundo, a expectativa é que não houvesse mais organizada, porque não podia ficar em pé, porque não teria como entrar com bandeirão, não teria como entrar com peça de bateria. Sentar no lugar certo, numerado. Exatamente. E eles resistiram, estão aí. As TOs estão aí, resistiram. É mais ou menos como acreditar que ninguém ia beber nos Estados Unidos porque tinha lei seca. Não tem, gente, não adianta. O poder instituído, para nossa felicidade, jamais poderá controlar os movimentos dos seres humanos, organizados ou menos organizados, porque o próprio do ser humano é a desobediência. A gente desobedece. Aliás, é por isso que somos humanos, porque se Eva tivesse obedecido, a gente estava lá naquele tédio do paraíso até hoje.
Entendeu? Muito Então é bom. isso. A gente é humano por causa disso. Então eles controlam daqui, a gente burla dali. Toda regra tem sua transgressão. E a gente vai. Nosso tempo está encerrado. Oh, que Acho que pena. essas tuas últimas palavras dão um belo encerramento para a gente, esse estímulo à transgressão, à vitalidade dos sujeitos coletivos, do movimento social, que é o impulso, o combustível para a gente romper essas amarras aí do grande capital, né? Que quer enquadrar tudo até a paixão popular. Queria te agradecer muito, você deu um belíssimo depoimento para a gente, muito rico e com muita propriedade, né? Você está falando de dentro do assunto, propriamente da arquibancada, e agradecer muito a tua presença, despedir do Cezinha, da Mariana, mandar um salve geral para o pessoal, pedir que nos acompanhe lá no @Rádio Camisa 11, passar a palavra para os colegas se despedirem também. Agradecer a Inês, muito bom revê-la, companheira, colega de UERJ, companheira de Maracanã. Muito bom rever e muito bom bater papo contigo sobre futebol. Um beijo grande, querido. Beijo para vocês. Eu estou muito feliz de ter feito esse depoimento, porque eu sou, como vocês perceberam, absolutamente apaixonada por futebol, pelo Maracanã e por toda a energia boa que isso traz para a gente. Então, foi muito bom. Obrigada, Cezinha. Obrigada, Marco. Obrigada, Mariana. Aí no controle, né? Pensa que está no controle. Valeu, pessoal. Saudações tricolores. Saudações tricolores.